vamos lá. Hoje vamos receber uma influenciadora que está há 5 anos em Portugal, tem canal no YouTube, que é uma parada obrigatória para galera que quer dica sobre Portugal. Além de ser fera no conteúdo sobre imigração, sempre está por dentro dos maiores assuntos, ela ainda curte musculação, nadar e explorar as cachoeiras de Portugal. Porra, a pessoa é sinistra. Quem é essa pessoa? É a Mila, pô. Ai, meu Deus. Gostou da apresentação? A resposta que você Nossa. carregou agora? Nem respirei, cara. Obrigado pelo convite, Leandro e Kelvin. E aí, vamos às 2 verdades e uma mentira? Já, gente, eu acabei de montar. Pronto. Aí, no caso, são 2 verdades e 1 que é mentira. Isso, mas você não fala qual que é mentira, porque às É. vezes o pessoal fala, olha, é mentira, aí já quebrou a parada, entendeu? Tá bom. Posso começar? Pode. Força. Ok. Eu já morei na Bahia, em São Paulo, Florianópolis, Espanha e Portugal. Segundo, já trabalhei como costureira em uma época porque não tinha trabalho na minha área. Eu sou cozinheira. E demorei 1 ano e meio até pegar minha autorização de residência. Brother, a primeira, pô, morou em lugar pra cacete, hein? Eu acho que ela tá... Eu sou uma nata imigrante. Por último, 1 ano e meio que você falou? 1 ano e meio até pegar minha autorização de residência. Eu acho que essa é verdade, porque essa porra... Pô, tu chegou em 2019, né? 2019, sim. 19 deve ser verdade. A da costureira também acho que... Eu acho que a primeira que é mentira, que deve ter metido alguma cidade aí só pra me enganar, entendeu? Botou muita cidade, entendeu? Tô certo ou tô errado? Porque você sabe tudo. Responde por ela. Você tá certo. Eu tô na dúvida aqui agora. Me deu um bug. Eu acho que é na de costureira. Eu vou ficar com a minha e tu fica com a tua, então... Posso falar? Vamos lá. A mentira foi a primeira. Realmente, eu morei na Bahia, em São Paulo, na Espanha e em Portugal, mas nunca morei em Florianópolis. Foi uma passagem. Hoje, na época do Covid, minha área de cozinha é muito boa em Portugal, sempre teve trabalho, nunca fiquei mais do que 24 horas desempregada. Só que na época do Covid, fechou todos os bares, restaurantes, deu Sim. lockdown. Eu fui mandada embora, demitida do restaurante, que eu amava trabalhar naquele restaurante, fui demitida. Aí o único trabalho que tinha aberto naquela época era a fábrica de costura. Eu trabalhei costurando máscara. Mas tu já sabia costurar ou aprendeu Não, lá? aprendi do zero, não sabia nada. Pronto, e trabalhei lá. E aí depois, quando tava finalizando ali o Covid, e aí eu procurei vaga na minha área outra vez, na cozinha. E aí eu fui pro único lugar do planeta, digo, planeta Portugal, né? No mundo Portugal, que tava contratando cozinheiro. Fui pro hospital público. Que eu gostei bastante também da experiência. Foi ótima e eu me senti super útil, porque eu acompanhei aí os picos de pandemia, as descidas de pandemia. E por último, saiu em 1 ano e meio a tua autorização de residência. Saiu em 1 ano e Era o meio. tempo médio que demorava ali naquela altura, né? E também na época, né, o primeiro, quando liberou, era o antigo CEF, liberou, minha manifestação foi aprovada, liberou vaga e só tinha vaga em 2 cidades, a mais próxima era Viseu. E eu agarrei, tipo, vamos lá. Aí eu Já gastei... nem é longe, é tranquilo. Na época eu fui de ônibus, né, então foi 4 horas pra ir, 4 horas pra voltar. Eu gastei só 8 horas no percurso, mas eu falei, não, eu vou e vou pegar meu documento. Eu também. Eu lembro que nessa época, tipo, muita gente, por exemplo, tinha vaga na Madeira. Eu conheci pessoas que foram pra Madeira, iam pra lá porque era o único lugar que tinha, e foram lá fazer a autorização de residência. Melhor do que esperar 3, 4 anos pra Exato. pegar. Sim, você é da Bahia, certo? Sou da Bahia. Foi pra São Paulo. Fui pra São Paulo. Morou quanto tempo lá em São Paulo? Olha, eu não te dizer datas exatas, 3 anos mais ou menos, mas 3 anos e um bocadinho de mês. Caramba, e gostou de morar em São Paulo? Que é uma cidade muito agitada, porque assim, sai da Bahia, uma cidade gigante, né? Sim, o que eu costumo dizer sempre, se você é nordestino e migra pro sudeste sul do Brasil, eu nem falo só São Paulo, eu acho que Rio de Janeiro também entra, Santa Catarina também entra, eu acho que, enfim, o Rio Grande do Sul, em geral, entra. Eu acho que quando você é nordestino, que é uma região muito esquecida muitas das vezes, a Bahia ainda é menos. Se você pega o Maranhão, tem regiões que são muito piores. Então, assim, é complicado. Se você... Eu acho que nem falo só nordestino. Se você for nortenho, do norte ou do nordeste, e migra pro sudeste e sul, eu costumo falar que aquilo ali é uma escola. São Paulo, acho que de todas ainda é mais escola ainda. Portugal, pra mim, foi fichinha. São Paulo é pior que tu imigrar para Portugal, no sentido... Porque a gente sabe que, no Brasil, a gente sabe que existe um preconceito grande ali com o pessoal do Nordeste, Norte, e em São Paulo não deve ser pior. Tu fala nesse sentido, Eu pelo não menos? falo mal, porque assim, São Paulo é pra mim, foi uma escola, uma escola. Eu costumo falar que a Bahia, onde eu nasci, é uma mãe. Te abraça, te beija, te dá carinho, você tem muitos amigos e tal, todo mundo te ajuda, mas todo mundo é pobre. São Paulo é um pai
que te corrige. Sabe aquele pai que te põe no eixo, na linha? A vida é dura, mas tu tem que levantar Rígido, chorando mesmo e vai pra luta. É literalmente o que é São Paulo. São Paulo, a concorrência é muito grande. Muita A gente. competição é voraz. Se você não sair na frente, não dá o melhor de você todos os dias, você não vive. Então, o tempo todo você tem que estar se reinventando. O tempo todo você tem que estar lutando. Eu não tenho faculdade. E hoje, a Camila que vocês veem hoje, não era a Camila de 2018. Não era nem de 2018, foi 10 anos atrás em São Paulo. Não era a Camila quando eu tinha 21 anos. Eu era muito inocente. Eu estudei em escola pública, eu me formei em escola pública na Bahia e não foi na melhor escola pública da Bahia. Então, eu tinha muitas travas que São Paulo me tirou e me ensinou. Então, tipo, foi uma escola de vida. Eu aprendi muito sobre, economicamente falando, sobre controle financeiro. São Paulo, eu aprendi que eu tinha que estudar e melhorar profissionalmente. E quando chega essa virada de chave que você estava falando aí, que em cada mudança da sua vida, teve aquele momento de você estar saturado e falar, não dá mais, eu preciso de algo mais. Digamos que a estrutura começou a ficar pequena, então precisou sair do casulo. Quando chega o momento de Portugal, Sim, e lá também, tipo, porra, tu começou a ter uma renda interessante, porque tu saiu da Bahia, onde, porra, foi o que tu falou, contava a moeda, e tu, ganha 3 mil. o dinheiro começou a te dar poder, e outros sonhos foram aparecendo nesse caminho, né? Apesar de ter sido muito pobre na Bahia, minha mãe era analfabeta, ela não sabia ler nem escrever. Minha mãe faleceu, eu tinha 80 e poucos anos, eu não me lembro agora, mas 83, 84. Ela nunca aprendeu a ler e escrever. Só que mesmo minha mãe sendo muito pobre, ela era, tipo, tinha uma educação financeira surpreendente pro nível de escolaridade que ela tinha. E ela me ensinou alguns pontos que eu trouxe pra vida e fui melhorando com o decorrer do tempo, com a experiência e conhecendo pessoas também. Em Salvador, meu ponto de explosão foi o falecimento da minha mãe. Em São Paulo, meu ponto de explosão foi eu ganhava dinheiro, só que nunca dava. Por exemplo, eu morava nessa casinha de R$400. Aí ganhei bem. Aí falei, vou comprar um carrinho pra não ficar andando de ônibus, porque eu gastava 1h30 pra ir pro trabalho, 1h30 pra voltar. Aí beleza, aí falei, comprei um carro. Parcelado, né? R$545, lembro como se fosse hoje a parcela. Aí falei, vou sair daqui, porque era muito perigoso. Porque eu estacionava o carro, eu tinha 1 minuto pra desligar o carro e entrar na minha casa, senão iam me assaltar. Porque eu morava literalmente na frente da boca de era tipo 2 casas depois. E o cara ficava lá parado. Aí beleza, aí fui. Aí depois eu falei, não vou ficar nesse lugar, vou pra uma casa melhor. Fui pra uma casa melhor. Fui pra um apartamento no Parque Jandaia, que era um lugar melhor. Só que atrás do meu apartamento ficava uma favela de porta de guarda-roupa. Então, era aquele contraste. Caramba. Você olhava na frente, apartamento. Você olhava atrás, favela de lona e madeira. Sim. Aí, beleza. Aí, eu ganhava o dinheiro e nunca dava. Aí, eu troquei de carro, tipo... E sempre você tem que... Porque você vai ganhando dinheiro. Você não vai morar na frente da biqueira. Você não vai morar na casa de 2 quartos. Eu tinha um Ford Ka daquele tartaruguinha, redondinho. Você não vai mais andar de Ford Ka. Aí você troca de carro. Aí fui para um apartamento. Aí tem condomínio. Aí o que é que aumenta? Sai de uma casa de R$400 para uma casa de R$1.200. Aí tem condomínio. Aí tem a parcela do carro. Era R$1.200 do apartamento, mais R$545 da parcela do carro. Tem que trabalhar mais pra ganhar mais, pra sustentar todo o sistema, né? Mais a internet. Aí chegou no patamar. Se você é boa vendedora, você precisa ter um bom celular. O cliente não compra de quem não vende o produto que ela fala que tá vendendo. Eu tinha um Grand Prime, um Samsung Grand Prime na época. Tive que trocar. Aí fui pro Moto X Play na época. Foi uma diferença colossal. Acho que era 1.000 e pouco. Era quase um salário mínimo inteiro. Tudo isso era paulada de dinheiro. E não juntava um centavo. Mobiliando a casa, porque eu cheguei lá sem nenhum móvel. Esse apartamento só tinha cama. A roupa era na mala, só tinha cama e o fogão. Aí tive que ir comprando a mobília e tal. E nunca juntava. Teve uma hora que eu falei assim, caraca, mano, eu tô no caminho de rato. Eu ganho dinheiro e nunca dá. Eu olhei assim a casa, o apartamento lindo, vazio, sem um móvel. E eu capengando pra comprar uma máquina de lavar. Eu falei, mano, não é possível. Eu tô numa porcaria de um caminho de rato, onde eu ganho e gasto. Trabalhava lá em Cotia, como venda de celular, numa empresa lá muito conhecida, uma operadora de celular muito conhecida. Era celular, planos de internet e tal. Depois, eu pedi demissão de lá pra tentar empreender. Deu titica, peguei um empréstimo pra tentar empreender. Deu titica. O que eu tive que fazer? Voltar a trabalhar registrada. Se eu não me engano, foi a pizzaria, né? Foi um yakisoba. Aí, deu titica. Por quê? Assalto. Tive que fechar. Mas tu, tipo, montou um restaurantezinho, uma coisa assim? Montei um pontozinho, um restaurante, 2 casas depois da delegacia.
Pô, foi Pensei, assaltado? nunca vou ser assaltada aqui. Eu também ia pensar, mas aqui eu tô seguro. Exatamente. Quando eu montei, eu falei assim, cara, lugar perfeito, nunca vou ser assaltada aqui. E na frente tinha uma adega. Falei, nunca vou ser assaltada. Simplesmente, num belo dia, teve um batidão de assalto, o policial finge que não tá vendo, assaltaram a adega da frente e foram assaltar meu restaurante. Só que um motoboy que trabalha comigo era do fervo, entendeu? E aí, quando o cara foi, chamou ele, aí falou assim, ó, sai daí que eu vou assaltar. Ele, não, a loirinha é firmeza, tu não vai assaltar ela, não. A baiana tá aqui migrando, não. Eu trabalho pra ela, pô, ela é firmeza, cara, me paga direitinho, não faz isso não. E o cara falou, não, vou assaltar ele. Não faz isso não, cara, eu trabalho aqui, eu não vou sair não. Se você assaltar, então vai ser comigo lá dentro. E o cara era amigo dele, ele conhecia todo mundo daquela região do coisa, né? Enfim, aí o cara da moto foi embora. Aí quando ele voltou, eu falei, fulana, o que foi que teve? Ele ia assaltar aqui, ele assaltou a adega ali do lado e agora ia assaltar aqui. Eu gelei, Leandro. Eu notebook, tudo do restaurante. Eu falei, mano, esse cara ia me levar tudo. Eu ia ficar sem nada. Aí eu fui na adega e realmente ele tinha assaltado, ou seja, não era mentira. Aí eu falei, caraca, mano, não tenho como ficar aqui. Aí fechei, vendi tudo que tinha. Também já tava, tipo, tinha um empréstimo, já tava embolando tudo. Eu não queria mais abrir de noite com medo. Porque depois ele parou de ser meu motoboy. E aí ficou uma pessoa comum. Eu falei, mano, não tem mais motivo de eu não ser assaltar aqui, entendeu? Quem me segurava aqui não trabalha mais comigo. E aí eu comecei a abrir de dia. E pra não querer abrir de noite, só que de noite era o horário que vendia. Sim. De dia não tinha venda. Aí eu falei, cara, isso daqui não vai dar certo. Infelizmente, fechei. E fui procurar o trabalho e vendi seguro, entrei como vendedora de seguro, que era um shopping de carros, ali na Autonomistas, em Osasco. Era um shopping de carro, comecei como vendedora de seguro. Aí falava assim, cada seguro que o vendedor do carro te trazer, ele ganha 200. Aí eu falei, que legal. E eu ganho. Eu pensei, o quê, né? Eu ganho 200 também, né? Não, você ganha 30. Hã? Foi exatamente essa cara que eu fiz. Eu tava acostumada a trabalhar noutra empresa grande, que era vendedor, tinha um investimento, uma postura diferente. A menina toda fubinguinha do seguro. E a outra empresa do seguro, as meninas tudo charmosas, tudo com carro. A outra que trabalhava comigo andando de busão, tem alguma coisa errada. Aí eu cheguei pra ela, né? Falei, fulana, tem teto aqui? Porque quem é vendedor sabe dos Paranauê. Ela, tem teto. Eu falei, tem teto de quanto? Ela, 500. Eu, 500 reais? Ela é. Eu falei, os vendedores têm teto? Não, o vendedor é diferente, os vendedores de carro. Eu falei, os vendedores de carro ganham 200 e não tem teto. E ainda ganha o comissionamento do carro na loja do carro. Dono do shopping, me arranja uma vaga aí, por favor, que eu não vou ficar aqui, não. Durei 15 dias nessa empresa de seguro. Agora, olhando tudo isso, dá pra ver um pouco dessa ascensão quando chega aqui em Portugal. Você não veio crua. Sim, não vim crua. Entendeu? Como você falou já desde o início aí, tem que ter um instinto, a gente é jogado na selva. Diferentemente de quem já tá aqui, a gente só tem uma opção. Vencer. Até porque já carrega no seu âmbito aquele desejo de não fracassar. Não, eu não posso fracassar. Eu não posso olhar pra trás. Tá, você pega toda essa bagagem, todo esse instinto, toda essa veracidade, vem pra Portugal. Volta a virar um gatinho? Ou não? Na verdade, eu fui pra Espanha primeiro. Fui sair de Portugal, fui pra Espanha. Cheguei lá na Espanha, não tinha forma de se legalizar. Eu ganhava até razoável lá na Espanha. Eu ganhava mais ou menos 15 euros a hora. Eu trabalhava de noite num restaurante, sexta, sábado e domingo. E de dia eu trabalhava fazendo faxina, de tarde. Só que, às vezes, não tinha dia certo, porque cada um me chamava num dia. E eu fui trabalhando. Só que sempre, como eles falam lá, né, aquele trabalho no clandestino. Porque eu não tinha documento, escondidinho. E lá o pessoal, a fiscalização é mais pesada. Exatamente. E detalhe, eu morava no interior de 2.000 habitantes. Eu não morava em Madrid, eu não morava em Barcelona. Isso, onde tu foi, né? Na Espanha. Só que é aquela questão de eu sou uma sobrevivente. Sim. Então, você pode me tacar no interior de 2.000 habitantes que neva, que nem fala o meu idioma, eu vou me virar. Foi que nem o espanhol. Eu entrei na cozinha, não falava nada de espanhol e via aquele... Era o que eu entendia. Eu falava, não vai dar certo isso não, cara. E aí eles brincavam muito. Eu sentia que eles estavam me xingando. Me xingava e dava risada. Dava assim, vocês estão me xingando, né? E na cozinha dá pra você trabalhar sem o idioma. Porque você lê o que é e você só tem que entender o que é a comida. Se você é cozinheiro mesmo com anos de experiência, você vai saber fazer todos os pratos em qualquer lugar do mundo. Aí tinha uma menininha que era muito fofa, a Mari José. Ela fazia umas piadinhas comigo e eu não entendia. Só que eu não falei pra eles que eu tava aprendendo. Eu simplesmente mergulhei no espanhol como se não houvesse amanhã. Que nem eu fiz no carro, que nem eu fiz quando eu trabalhei no celular. Tipo, um mergulho pra estudar aquilo. E aí, um belo dia, ela chegou, fez uma piada com outro menino que tava lá. Eu falei, Mari José, estás a falar de mim? Aí ela,
tica! Aí eu, safada, tipo, aquele espanhol todo emboladinho, mas pelo menos eu entendi uma parte. Aprender o que eles estavam me xingando. Mas mesmo, tipo, ganhando bem, aí, o meu ponto de chave na Espanha, sempre a gente tem, né? Em São Paulo, eu vou caminho de rato. Na Espanha foi, um dia eu tava lá no restaurante, que eu trabalhava de madrugada, porque era horário que não tinha fiscalização. E os forales tava fazendo uma fiscalização lá. Parar na viatura, 10 forales. Entrou no restaurante e ficou lá por horas. E tu tava lá dentro? Tava. Quando eles entraram, o Erkites, que era meu antigo patrão, o Erkites entrou que nem foguete naquela cozinha. Vaza. Tipo, se esconde, eu sem entender nada. Os forales. Quando ele falou forales, eu falei, ui, meu pai! Que E merda. os forales são super conhecidos por ser extremamente rígidos. E se eles pegam, eles mandam embora, eles deportam. Aí eu, meu Deus, os forales, ele se esconde. O que ele se escondeu? Aí me botou embaixo de uma mesa, atrás de onde ficava o cofre dele, atrás de um armário, e falou, fica aí, não sai. Quando eles forem embora, eu te chamo. Eu falei, mas quem vai cozinhar? Só tinha eu na cozinha. Eu falei, quem vai cozinhar? Aí dá um jeito. Ele, não, eu cozinho, porque se eles entrarem aqui e te ver, eu falei, meu Deus. Ele, você acha que merda. tava preocupando comigo? Tava preocupando com o restaurante dele, né? Que se me pegasse lá... Não, ele que tava... Tu tava fudido que ia ser deportada, mas ele tava mais fudido que o restaurante que era multa, fechar, ou uma coisa desse tipo. Exatamente. Eu fiquei lá por horas, Leandro, por horas. Que situação. Esperando. E eu, assim, ó, tremia de medo. Meu Deus do céu, rezando pra tudo que é coisa no mundo. E aí, quando eles foram embora, tipo, já perto da hora de ir embora, já era quase 2 da manhã. Aí eu saí, só deu tempo de limpar a cozinha, arrumei a cozinha e fui embora. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, não, isso não é vida, não. Eu vou ficar nesse país 8 anos, não vou construir nada, porque eu não vou poder construir nada, com risco de ser deportada a qualquer instante. E tudo que eu construí aqui, eu falei, não, eu não tô vivendo pra isso. Mas tu ficou quanto tempo lá na Espanha? Eu fiquei mais ou menos 4, 5 meses lá. Ah, tu não ficou bastante. Quando a gente imigra, eu creio que todo mundo que imigra e fica legal no país nunca pensa que vai acontecer com você. Eu pensava que não vai acontecer comigo, até que um dia que aconteceu. Quando aconteceu, eu falei, tô indo embora amanhã, meu irmão. Aí, tipo, isso aconteceu e final de janeiro eu já tava aqui em Portugal. 23 de janeiro eu já tava pisando o pé aqui. Eu falei, não. Tanto que o pessoal que... Eu tenho um irmão lá na Espanha, né? A mãe dele, os irmãos dele e tal, todo mundo falando, Tica, tu és louca! Lá é pobre! Porque na época, o salário mínimo na Espanha era 820 euros. Sim. Desculpa. Mas ninguém recebia menos que 1.200, 2.000 euros. E aqui em Portugal o salário era 620 euros. E todo mundo recebia 620 euros. Então você sai de 2.000... trabalhava muito mais horas. Exatamente. Além disso, né? Então, pra você sair de 2.000 pra 620, é pobre. Total, sim. Porque eles pensam na cabeça deles, né? Mas mesmo assim, eu falei, não, eu vou dar um jeito. Sim, a tua paz e tranquilidade, irmão, também, isso daí é um valor que conta muito, né? E eu pensei a mesma coisa, foi que nem São Paulo, eu vou dar um jeito. Que jeito você vai dar? Não sei. Quando eu chegar lá, eu vejo o jeito que eu vou dar. Qual foi o primeiro vídeo seu que te deu alarde? Bom, esse é o caminho, é por aqui que eu vou seguir. Olha, não foi um vídeo. Eu comecei meu canal do YouTube com vídeos de receita. Ah, sério? E era uma pergunta que eu ia te fazer. O que te levou pra ir pro YouTube, né? Então, as receitas te fomentaram essa coisa de influencer, né? Não era nem mostrava minha cara, era só a mãozinha assim, sabe? Gravava assim de cima com o celular e era a mãozinha. Então, não era minha cara. Aí eu fazia vídeos de receita, te ensinando como fazer uma carbonara simples e rápida. De 2 minutos. Essas coisinhas assim, sabe? Aí depois, com as dificuldades e vendo... Hoje a gente tem também, mas eu sinto que tem bem menos. Na época, uma separação muito grande do nosso próprio povo. Eu vi muitos brasileiros passavam informações erradas para os próprios brasileiros para verem eles se ferrar. Então, quem estava aqui na época, era gente que já tinha 5, 6 anos em Portugal, chegou na época que não existia manifestação de interesse. Então, era um povo que você tinha que casar com português para ter nacionalidade, era outro tipo de legalização. Então, quando eu cheguei pelo índice da manifestação de interesse e causava muita raiva. Ninguém precisou casar com alguém. Tipo, às vezes ia aturar uma pessoa que nem gostava para pegar a nacionalidade. Então, eu cheguei quando tinha um processo que... Facilitava o caminho, né? Então, muitas pessoas tinham um ódio, queriam pegar aquelas frustrações dela e jogar em cima do outro que estava chegando agora. Então, passava muita informação errada. Aí você pensa, eu vou no órgão público me informar. Grande ilusão. Ninguém te informa nada. Tem que falar, você quer informação? Vai lá nas finanças, vai lá na segurança social. vai lá. Eu só falo isso. Vai lá pessoalmente que você vai ver com seus próprios olhos que ninguém te ensina nada. E eu falei assim, cara, eu não queria crescer na internet, eu não pensei em ficar famosa e nada. Eu só
foi um grito de pra fora, de socorro. Eu falei, tudo que eu viver, que eu aprender, eu vou jogar aqui. E quem precisar vai pegar e vai usar, entendeu? Foi assim que eu comecei. Tipo, o NIF, que era pra um negócio que você fazia em 15 minutos, eu demorei uma semana. Por falta de um jogando pro outro informação, ninguém informava nada. Eu comecei a fazer esses vídeos ensinando. Comecei a receber os comentários das pessoas. Você salvou minha vida, você me ajudou, né? Porque eu não sabia fazer isso, eu não sabia fazer aquilo e tal. E aí, eu comecei a produzir mais vídeos e etc. Não foi um vídeo específico que me fez... Foi a forma que tu criava conteúdo, provavelmente. né? Exatamente. Sim, a sua trajetória em si é interessante porque quem pega teu canal do início, vai acompanhando, vê você imigrante, chegando, o deslumbre do novo, tudo é mágico, que a gente começa por isso. Entender a cultura, as normas. E aí chega um momento que você já está numa certa visibilidade, já conhece bem, já se identifica com o país, você decide empreender. E aí você abre o restaurante. Como foi isso para você? Por detrás, conciliar, tentar mais uma vez na tua área, que você é cozinheira, formada, tudo, tá ali em Portugal, já conhece bem, já tinha estudado como é que era para abrir um negócio, tudo. Como foi para você entrar nessa transição agora com uma visibilidade? Porque aí você sai do anonimato e começa a ser uma marca, teoricamente. Referente ao restaurante. Quando eu abri o meu restaurante aqui em Portugal, eu já tinha pedido demissão do meu trabalho formal. Eu já não estava mais no hospital, tinha pedido demissão. E antes do restaurante, eu abri uma agência de viagens. Então, antes, eu pedi demissão do hospital quando a minha agência de viagens começou a dar certo. Então, até um processo que eu acho muito interessante, porque muita gente, por exemplo, eu vejo muito isso, tem gente que já sai do Brasil pensando em virar influencer em Portugal. Desde 2019, 2020, a minha visão é que a maioria das pessoas já saem pensando, pô, vou chegar lá e vou criar conteúdo. Muita gente. muita Desculpa decepcionar alguns, mas é quase a receita 100% certa para o fracasso. Por quê? Primeiro ponto, na Europa tem muita proteção de dados. A maioria das plataformas não são monetizadas. Instagram não é monetizado, TikTok não é monetizado. O YouTube é monetizado, mas o RPM do YouTube é até maior na Europa. Só que, se você faz conteúdo de Portugal, quem vai consumir normalmente é de fora. Brasil. O RPM do Brasil é assim. Sim. Só que você tá em euro, suas contas estão em euro. Tem como você crescer na internet, você ganhar com publicidades, com o seu infoproduto, com sua empresa? Tem. Mas assim, você não pense que você vai sair do Brasil, pisou em Portugal, você vai virar um influencer muito grande e ganhar rios de dinheiro. Porque o primeiro ponto eu até recebo comentários de tipo, nossa, ela tá ganhando muito dinheiro com esse vídeo. Tipo, eu tenho um Reels de 1,5 milhão de visualizações. Tipo, não dá nada. E as pessoas se deslumbram que, nossa, porque esse vídeo aqui tem 3 milhões de visualizações, ela deve ter ganho muito dinheiro. Aham. Não é monetizado. A mesma coisa é o Teco-Teco. O Teco-Teco no Brasil monetiza. Tem gente que ganha 8 mil reais com um vídeo do Teco-Teco. Aham. Só que, aqui em Portugal, o Teco-Teco não é monetizado. Exatamente. Aqui em Portugal, o Kawaii nem sequer é disponível pra você baixar. É. Vou até um clássico que eu falo no meu canal. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Tô mostrando essa aqui. Esse aqui é o meu Instagram. Política de monetização. Se você ler em cima, tá escrito política de monetização. Agora, lá embaixo que tá escrito. País ou região não legível. Aí você clica, por que que eu não posso monetizar? Porque o meu país não deixa monetizar. Né? Europa, exato. Sim. E eu quero saber de você, como foi para você, nesse meio de você estar produzindo, de você estar engrenada num crescimento ali, começou um projeto, um restaurante, tudo, do nada, começou essas questões pessoais, um problema de saúde, ter que ir pro Brasil, dar uma pausa da internet, até que ela viesse E falar... até quem não acompanhava a vida dela deve ter ido lá. Foi ido tipo, lá. quero saber o que com que tá certeza, acontecendo. O pessoal adora uma principalmente os que não fofoca. gostam, né? Sim, exatamente. Só pra explicar um pouco pra galera. Eu trabalhava no hospital, depois abri minha agência de viagens. A minha agência de viagens tava indo super bem, só que eu descobri umas coisas que estavam acontecendo sem o meu consentimento. Eu costumo muito falar que eu acho que não é o dinheiro que tem que controlar a gente. A gente tem que controlar o dinheiro. Fala assim, dinheiro transforma. Dinheiro não transforma. Dinheiro revela quem sempre esteve ali. E aí, quando a minha agência de viagens atingiu um pico de vendas, quando ela vendeu pra caramba, que inclusive eu acho que esse foi
Um dos motivos que a pessoa que eu tava e tal pensou que eu não ia fechar a agência, que foi até um dos motivos de dizer, olha quanto você ganhou esse mês. Tipo, eu, tô nem aí, cara. Tô nem aí quanto a gente vendeu esse mês. Tá fazendo maracutaia pelas minhas costas, eu vou fechar e acabou. Tá no meu nome, eu vou fechar essa porcaria e acabou. Não é assim que funciona. E aí eu fechei a minha agência no pico do auge dos ganhos dela. E eu já tava cambaleada nesse tempo de fechamento da agência. Eu fechei a agência em janeiro, abri meu restaurante em maio. Só que eu ainda não tinha descoberto o nódulo no seio. O nódulo no seio eu descobri alguns dias depois de eu abrir o restaurante. Foi um baque do caramba. E eu abri meu restaurante e só pra vocês terem noção, eu abri num sábado ou domingo. O restaurante estourou. Sabe, a gente fala que tem que ter capital de giro pra segurar? No primeiro dia, eu vendi lucro líquido 1.000 euros. Lá em Guimarães, bem ali perto do centro. No segundo dia, domingo, 1.000 euros, 1.000 e pouco de novo. Falei, cara, eu não preciso de capital de giro. Esse restaurante vai segurar. Sozinho. Ok. Eu entendo que tinha meu nome por trás. Realmente. No primeiro dia, fez fila de caracol. Caracol, assim, ó. Eu não dava conta. Eu tinha 2 garçons. Aí tinha uns colegas lá e falou assim, Mila, quer que eu ajude? Eu falei, pelo amor de Deus. Tipo, quase... Porque eu não acreditava que ia dar aquele tanto de gente. Eu não consegui dar atenção a ninguém no dia da inauguração. Mas, no meio desse processo, eu descobri um nódulo no seio, né? Eu só descobri porque ele saiu. Então, ele ficou muito exposto. E eu procurei um médico e tal, e aqui em Portugal, graças a Deus, em muitas etapas eu falo que eu tô viva por estar em Portugal. Então, quando eu mostrei como estava meu seio pro médico, eu fui na urgência, ele olhou assim pra mim e falou assim, menina, isso pode ser um cancro. E logo assim, que os médicos daqui te dão logo, ele falou assim, isso pode ser um cancro. Não, menina, não. Tem que se fazer uma biópsia pra ver o que é. Não pode. Aí eu, tipo, ok. Tá bem, nem tempo de respirar, né? E com o restaurante aberto, tava com grandes problemas pessoais, no relacionamento que eu tava, na altura, né? Hoje eu não tô mais com essa pessoa. Enfim, já se passaram 3 anos. Hoje eu já consigo falar porque eu estou curada emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Eu consigo falar com mais leveza. Só que eu não conseguia falar antes sem chorar. Não vou mentir pra vocês, que tem muita gente que fala, nossa, Mila, você é imbatível, você é forte, Eu sou humana. Eu sou uma sobrevivente, mas além de sobrevivente, eu sou humana. Eu sinto tudo. Então, na época, eu abri um restaurante. Então, eu fechei uma agência faturando muito. Lucrativo. Eu fechei um restaurante por conta do divórcio, porque vai partilhar tudo no meio? Eu falei, beleza, partilha tudo no meio. Pode levar. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, pode tirar todo centavo que tiver na minha conta. Eu tendo saúde, 2 braços, 2 pernas, eu não tenho problema nenhum. Eu volto pro restaurante, lavo o pé e começo. Uma coisa você não vai tirar de mim, meu conhecimento. Deixa eu te perguntar, você falou na área espiritual. O que foi que na área espiritual te ajudou? Eu acredito, dona Gorete, que eu tenho um anjo da guarda muito forte, que ele não me deixa cair. Ele não me deixa. Eu já sentei de gritar. E teve um dia que eu tava no hotel no Brasil, que eu tava com essa medida protetiva, eu tava sendo perseguida e tal. E eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu deitei na cama de chorar, chorar assim. Tipo, eu não tenho mais forças, Deus. Eu sentei e falei assim, olha, se o senhor tá me vendo, deixa eu te falar uma coisa, eu não aguento mais. Do nada, dona Gorete, me veio um calento, o choro foi embora, veio uma paz, falando, tipo, vai ficar tudo bem, você só precisa aguentar. Na hora eu lembrei até de uma frase que minha mãe falava pra mim, Deus não te dá um fardo maior do que você consegue aguentar. Então, se ele tá te dando esse fardo, é que você consegue. E hoje, sabe o que eu entendo? Foi necessário eu perder o restaurante, foi necessário eu criar um nódulo, foi necessário tudo isso acontecer, porque eu não conseguiria sair daquela situação. Depois de tudo isso que tu passou, como tá a Mila hoje? Tipo... Eu realizei um sonho que já era pra ter realizado há 3 anos em Portugal, mas eu tive que esperar esses 5 anos. Comprei minha casa própria agora aqui. Eu conheci outra pessoa um tempo depois, né? Que eu nem queria conhecer, nem queria me relacionar com ele, nem nada. E quando eu conheci o Eric, eu fiquei com o Eric e falei que eu não queria nada, porque eu sempre tento também manter uma clareza por causa de responsabilidade emocional. Então, eu fiquei com o Eric e falei pra ele assim, eu até falei com o senhor, falei assim, Deus, eu não quero homem nenhum na minha vida. Aí eu conheci o Eric, e aí eu falei pra ele, olha, eu tô indo embora. Eu vou embora, eu não moro aqui, eu moro em Portugal, eu tô indo embora. Eu não sei como tá você comigo, o seu emocional, mas não se apegue por mim, porque eu tô indo embora, eu não vou ficar aqui, a gente não vai ter nada sério. Aí ele falou exatamente essa frase, não, tudo bem. Eu já tô acostumada, as pessoas chegam até a mim, se curam e depois vão embora. Quando ele falou isso, eu falei assim. Eu não falei pra ele, né? Eu olhei assim, eu falei, como é que ele sabe essa frase específica que eu falei orando na minha cama sozinha, no meu quarto? Naquele dia eu falei assim, eu acho que eu vou tirar o tabu de não querer. Porque na minha cabeça tava, eu não quero, sabe? Foi um outro gatilho assim, pra você, deixa tipo, fluir. mudar as coisas, né?
E aí eu conheci a mãe dele também. Aí a mãe dele era numeróloga, a mãe dele também. Aí eu entendi o porquê que ele era daquele jeito. Nila, diante de tudo que você passou, qual mensagem você deixa? Qual a lição que você deixa pra todo mundo? O protagonista da sua vida não tem que ser as dificuldades, não tem que ser os medos. Tem que ser as suas vitórias, as suas conquistas, essas que tem que ser enfatizadas, que tem que ser os protagonistas da sua vida. A mesma coisa é você mesmo. Que tem que ser o protagonista da sua vida é você mesmo. O outro é coadjuvante. Você tem que focar em si próprio. Só que um ponto muito positivo. Para você conseguir, você não pode ouvir conselho construtivo de quem não construiu nada. Cara, agradecer aí por tu compartilhar a tua história. Não foi toda, mas teremos outro episódio para continuação Gente. da Com certeza. temporada, né? Já em 2025 com coisas novas.